Quando se fala na Roma Antiga, a primeira imagem que nos vem à cabeça é a de um povo que criou um império do zero, não é? Mas, e se grande parte daquilo que consideramos romano, desde os edifícios icónicos aos famosos espetáculos, tivesse sido, na verdade, uma ideia que veio dos seus vizinhos misteriosos? É isso que vamos descobrir. Ora bem, o nosso percurso vai ser este. Vamos perceber quem eram estes vizinhos, ver como é que transformaram um pântano numa cidade, como modernizaram a sociedade romana, de onde vieram os seus jogos e, por fim, que marca deixaram para a história. Bem, a norte de Roma, numa altura em que esta ainda era só um conjunto de aldeias, existia uma civilização super sofisticada, os etruscos. Eles viviam na zona que hoje é a Toscana e eram autênticos mestres a trabalhar o metal, grandes comerciantes do Mediterrâneo e, mais importante para a nossa história, eram engenheiros e construtores de topo. Esta é mesmo a questão central. Roma não apareceu do nada já como um império. No início, era pouco mais que um monte de cabanas num terreno bastante complicado. Então, como é que se deu aquele salto gigante para se tornar o centro do mundo antigo? A resposta, em grande parte, está nos etruscos. Vamos então começar pelas fundações, literalmente. A primeira e talvez a maior contribuição dos etruscos foi a engenharia, que tornou possível a existência da cidade de Roma como a conhecemos. É preciso imaginar o seguinte: o local onde mais tarde ia nascer o famoso Fórum Romano não era nada glamouroso. Era um pântano, cheio de lama e água estagnada entre as colinas de Roma. Basicamente, era uma zona completamente inútil e até pouco saudável. E qual foi a solução de gênio dos etruscos? A cloaca máxima. Mas atenção, isto não era um esgoto qualquer. Era um sistema de drenagem absolutamente massivo. A sua principal tarefa era sugar a água toda daquele vale pantanoso e canalizá-la para o rio Tibre, secando o terreno de uma vez por todas. E não estamos a falar de um cano pequenino. Em certas partes, os túneis principais da cloaca máxima tinham mais de 3 metros de altura. Foi construída com uma técnica que os etruscos dominavam, a do arco de pedra, e era tão bem feita que partes dela ainda hoje funcionam, mais de 2500 anos depois. Incrível, não é? O resultado disto foi uma transformação total. O pântano desapareceu e, no seu lugar, apareceu terra firme, pronta a ser construída. E foi precisamente aí que nasceu o Fórum Romano, o coração político, social e comercial de Roma. Sem esta obra etrusca, a história de Roma teria sido certamente muito diferente. Mas os etruscos não se ficaram pela construção física. Eles também deram aos romanos as ferramentas para construir a própria sociedade, desde a maneira de escrever até à forma de governar e de olhar para o mundo. Outro ponto fundamental, a escrita. Não foi uma invenção romana de todo. Foram os etruscos que pegaram no alfabeto grego, o adaptaram para a sua língua e depois passaram este conhecimento aos seus vizinhos. E de repente, os romanos ganharam um superpoder. Podiam registar leis, fazer contratos, documentar a sua própria história. Uma ferramenta essencial para gerir um futuro império. Agora, vamos a uma das heranças mais fascinantes e talvez um pouco estranhas para nós hoje em dia: a religião. Os romanos adotaram muitas crenças etruscas, incluindo a ideia de que os deuses enviavam sinais sobre o futuro e que esses sinais se podiam encontrar em sítios muito específicos. O nome desta prática é aruspícia. Funcionava assim. Antes de uma decisão importante, como por exemplo declarar guerra, um sacerdote especialista, o aruspes, examinava o fígado de um animal sacrificado. A forma, a cor, as marcas. Tudo era interpretado como uma mensagem dos deuses. E isto não era uma superstição qualquer. Tornou-se uma parte muito séria e oficial da religião romana. Mudando de assunto, para algo mais leve, o entretenimento. Combates de gladiadores, corridas de bigas, soa a 100% romano, certo? Pois, na verdade, as origens destes espetáculos também são etruscas. A evolução é bastante curiosa. Os combates de gladiadores, por exemplo, começaram como um ritual nos funerais etruscos, umas lutas para honrar um nobre que tinha morrido. Os romanos viram aquilo e pensaram: isto estava um belo espetáculo público. A mesma coisa com as corridas de bigas, que já era um desporto super popular na Etrúria, muito antes de se tornarem a grande atração de Roma. E, claro, os romanos levaram este gosto pelo espetáculo a uma escala monumental. O circo máximo, a arena principal para as corridas, tinham uns impressionantes 621 metros de comprimento. Era um estádio gigante, cuja ideia base foi importada diretamente da cultura dos seus vizinhos. Mesmo depois de os romanos terem expulsado os seus reis etruscos e fundado a República, a influência não acabou. Pelo contrário, já estava tão enraizada que se tornou parte da identidade romana.
um legado que estava por todo o lado. Vamos a exemplos concretos. A toga, aquela veste icónica romana, é uma evolução de um manto etrusco chamado tebena. A famosa legião romana lutava numa formação de falange, uma tática militar que aprenderam com os etruscos. Em casa, o átrio, aquele pátio central, era um design etrusco. E até muitos dos deuses romanos eram versões latinas de divindades etruscas. Estava por todo lado, mesmo. E isto leva-nos à nossa reflexão final. Os etruscos deram a Roma a engenharia, a escrita, parte da religião, táticas militares e até o entretenimento. Foram eles que deram o projeto inicial. A pergunta que fica no ar é: será que os romanos teriam conseguido construir o seu império sem estas fundações? Provavelmente não. A grande Roma que conhecemos foi, em muitos aspectos, construída sobre um alicerce etrusco.